A história oculta da América do Sul. Esta história surge do mais profundo da selva amazônica. Carl Brugger foi encarregado de registrar e publicar a Crônica de Akakor, obra baseada no testemunho de Tatum Kanara, que se apresenta como príncipe da tribo dos Ugamongulala, um povo que percorreu todo o sucedido desde há 15 mil anos, na linguagem dos antigos deuses. Desde sua chegada procedente das estrelas, assim como a criação das diferentes tribos indígenas da América do Sul. A chegada a esse território do povo nórdico e europeu dos godos, ou dos espanhóis em busca do Novo Mundo, inclusive dos nazis de Hitler. Começa a Idade de Ouro com a chegada dos mestres antigos. Assim contam. Tinham corpos bem feitos e a pele branca. Seus notáveis rostos marcados por um fino pelo negro azulado. Uma espessa barba cobria o lábio superior e o queixo. Da mesma forma que os homens eram criaturas vulneráveis, de carne e osso. Mas o sinal decisivo que distinguia os pais antigos dos homens eram os 6 dedos em cada uma de suas mãos e os 6 dedos em cada um de seus pés. Isso constituía a característica de sua origem divina. Os deuses escolheram seus servidores para que vivessem com eles e lhes transmitissem seus conhecimentos, chegando a fundar a tribo dos Ugamongulala, que se traduz como as tribos escolhidas aliadas. E como mostra de sua aliança eterna, misturaram-se aos seus servidores. Assim, os Ugamongulala se parecem aos seus divinos antepassados, mas sem os 6 dedos em mãos e pés. Com seus conhecimentos, construíram primeiro a Canis, primeira fortaleza, situada no México. Depois a Akakor, segunda fortaleza. E por último, a Carrim, terceira fortaleza. Akakor está situada sobre um vale elevado nas montanhas, na zona fronteiriça entre os países chamados Peru e Brasil. Além dessas poderosas cidades, os pais antigos erigiram 3 recintos religiosos sagrados: Salazere, nas zonas altas do Grande Rio, Tiahuanaco, sobre o Grande Lago, e Manoa, na planície elevada do sul. Eram as residências terrestres dos mestres antigos e um lugar proibido para os Ugamongulala. No centro se levantava uma gigantesca pirâmide. E uma espaçosa escada conduzia à plataforma na qual os deuses celebravam estranhas cerimônias, desconhecidas para a tribo. Akakor agora está em ruínas. A grande porta de pedra está arruinada. As trepadeiras crescem no grande templo do sol. E os Ugamongulala acordaram em destruir a cidade, para que esta não revelasse a presença de seu povo aos brancos bárbaros. Assim é como chamavam os europeus. É por isso que se viram obrigados a abandonar Akakor, indo para o interior das residências subterrâneas, o último presente dos deuses. As estadias subterrâneas estão compostas por 13 cidades e unidas entre si por túneis, ocultas no interior das montanhas dos Andes e construídas de acordo à imagem da constelação de Sverta, o lar dos pais antigos. No interior do templo, há 12 entradas para os túneis que unem a Akakor inferior com as outras cidades subterrâneas.
Estes têm as paredes inclinadas e um teto plano com a altura de 5 homens. E seria necessário vários dias andando para alcançar qualquer uma dessas cidades desde Acacor. As 12 cidades do interior da terra estão iluminadas artificialmente, através de espelhos de prata, dispõem de água procedente das montanhas, e em caso de emergência, as residências podem isolar-se do mundo exterior mediante grandes portas de rocha móveis. Os Uga-Mongulala nada sabem sobre a construção da Acacor inferior. Sua história se perde na obscuridade do passado. E os deuses governaram desde Acacor. Tinham naves mais rápidas que o voo dos pássaros. Naves que chegavam ao seu ponto de destino sem velas e sem remos, tanto pela noite como pelo dia. Tinham pedras mágicas para observar os lugares mais longínquos, de modo que podiam ver cidades, rios, colinas e lagos. Qualquer fato que ocorresse sobre a terra ou no céu era refletido nas pedras. Mas o mais maravilhoso de tudo eram as residências subterrâneas. E os deuses as entregaram aos seus servidores escolhidos como seu último presente. Porque os mestres antigos são do mesmo sangue e têm o mesmo Pai. Mas chegou o dia em que os deuses abandonaram aos Uga-Mongulala. Neste momento começa o ano 0 da crônica de seu povo, e também um período de escuridão. No ano 13, que corresponde ao ano 10.468 a.C. de nossa era, sobrevém a primeira grande catástrofe, que afetou não só seu povo, mas também a outras civilizações do mundo. E é narrado por muitas culturas. Em algumas o conhecem como o dilúvio. O que estava embaixo foi para cima, e o que estava em cima se afundou nas profundezas. Neste caso, o povo dos Uga-Mongulala se refugiou nas residências inferiores, tal como lhes ordenaram os deuses antes da sua partida. Mas como sabiam estes deuses que acontecimentos sucederiam na Terra? Os Uga-Mongulala falavam de outra raça, possivelmente extraterrestre, com a qual estavam em guerra seus deuses. Nossos sacerdotes dizem que, no período anterior à Hora Zero, existia outra nação de deuses que era hostil aos nossos mestres antigos. Segundo as imagens do grande templo do Sol em Acacor, as estranhas criaturas pareciam homens, tinham muito pelo e eram de pele avermelhada. Como os homens, tinham 5 dedos nas mãos e 5 nos pés. Mas de suas costas cresciam cabeças de serpentes, de tigres, de falcões e de outros animais. Segundo narram as crônicas de Acacor, depois desta catástrofe, a estrutura geológica do terreno mudou, e os lugares sagrados de Salazere, Tiahuanaco e Manoa foram destruídos pela fúria terrível dos deuses. A esta primeira catástrofe seguiu-se outra. Castigaremos o povo, o erradicaremos da face da terra, o homem e o gado, os vermes e os pássaros do céu, porque rejeitaram nosso legado. Os Uga-Mongulala estavam às bordas da extinção, em consequência das guerras com outros povos, mas, segundo narram seus escritos, os mestres antigos regressaram. No ano 7.315 e 3.166 a.C., os mestres antigos das tribos escolhidas regressaram a Acacor e assumiram o poder. Os deuses apenas permaneceram 3 meses com os Uga-Mongulala. Em seguida, abandonaram de novo a terra. Apenas os irmãos Lhasa e Samon não regressaram para o lugar de seus pais antigos. Lhasa se estabeleceu em Acacor. Samon voou para o leste e fundou seu próprio império.
Muitas vezes Lhasa estava ausente com seu disco voador. Visitava seu irmão Samon. Voava ao poderoso Império do Leste e levava consigo uma estranha vasilha que podia atravessar a água e as montanhas. As crônicas não narram exatamente onde se assentou Samon. Lhasa era o filho eleito pelos deuses e, segundo contam, ninguém podia derrotá-lo ou matá-lo. Ele foi quem reconstruiu o antigo império e, inclusive, o ampliou, ordenando a construção de novas fortalezas, entre elas Machu Picchu. Também construiu a cidade de Ofir, na desembocadura do Amazonas, que esteve comerciando com o Império de Samon durante 2000 anos. Durante os 300 anos de seu reinado, assentou as bases de um poderoso império. Logo regressou aos deuses. O seguinte fato histórico teve lugar no ano de 7.951, 2470 a.C., quando Viracocha, segundo filho do rei Shinkaya, descendente de Lhasa, quis reclamar seu poder e desafiou as leis do seu povo, para finalmente abandoná-lo, fundando seu próprio império, o Império Inca, o qual, sob o seu mandato, se converteria em uma grande potência, que chegou a ameaçar a tribo eleita. Essa traição foi profetizada pelos sacerdotes que podiam prever o futuro e sabiam interpretar os sinais, e sabia que traria consequências desastrosas, culminando com a chegada do homem branco. Os Incas se estenderam submetendo a muitas tribos e aumentando seu território em prejuízo do povo eleito. Mas acontece um fato determinante: a chegada dos godos, assim é como eles se faziam chamar, que provinham do Império de Samon, irmão de Lhasa. Os godos sabiam da existência dos Uga-Mongolala, porque em sua tradição os conheciam como seu povo irmão. Segundo o relato dos godos, também sua história tinha uma origem divina. Muitos milhares de anos depois, os godos se viram forçados pela fome e pelas tribos hostis a deslocar-se para terras estrangeiras e viajaram para as terras do seu povo irmão. Assim foi como os godos chegaram ao império das tribos escolhidas. E assim foi como se estabeleceram em Acacor. Agora existiam 2 clãs, mas uma somente. Não houve brigas nem discórdias. A paz reinava entre eles. Não houve nem violência nem disputas. Seus corações estavam apaziguados. Não conheciam nem a inveja e nem o ciúme. Agora Acacor contava com a ajuda de um povo mais avançado tecnologicamente e com mais conhecimentos na guerra, o que supôs o ressurgir do Império. Assim viveram 1000 anos de paz, firmada com os Incas desde a chegada dos godos. Mas essa etapa se viu interrompida com a chegada do Homem Branco. O Homem Branco, a partir de 1492, se estende pela América. A chegada dos espanhóis, homens barbudos, causou alegria aos povos indígenas, acreditando que os deuses tinham regressado depois de 6.000 anos. Mas os sacerdotes, que conhecem todas as coisas que vêm o futuro e para os quais nada permanece oculto, observaram sinais ameaçadores no céu. Logo se descobriu que as notícias sobre o retorno de nossos mestres antigos se constituíam num erro cruel. Os Uga-Mongolala se viram obrigados a se retirar para as cidades subterrâneas interiores, abandonando cidades como a de Machu Picchu. Desde a chegada dos espanhóis, o povo indígena viu como seu espaço exterior foi invadido por exploradores de borracha, buscadores de ouro, garimpeiros e todo tipo de saqueadores, o que provocou constantes enfrentamentos com os Uga-Mongolala. No ano de 1936, depois de assaltar um assentamento branco, tomaram como prisioneira uma monja alemã,
que logo ganharia os favores da tribo e se casaria com o rei do povo. Essa mulher, vendo que o povo ia desaparecendo pouco a pouco, viajou para o seu país em busca de aliados, regressando a Akakor com representantes da Alemanha nazi, com os quais firmaram uma aliança, mediante a qual se lhes proveria de material de guerra e soldados para instruí-los e assim poder fazer frente aos brancos bárbaros. Os nazis não apenas buscavam um aliado a mais que se somasse à sua causa, também queriam apropriar-se dos conhecimentos dos povos antigos. Sabe-se que, através dos departamentos secretos da Alemanha nazi, Hitler buscava as entradas secretas para o mundo subterrâneo, além de tecnologia antiga. Chegaram soldados alemães entre 1941 e 1945, data em que alcançaram a cifra de 2.000. Mas ao acabar a guerra, as comunicações se cortaram e os alemães ficaram presos em Akakor. Estes passaram a formar parte da tribo, já que não poderiam deixá-los ir embora porque revelariam a existência da cidade oculta. Depois da Segunda Guerra Mundial, umas 30.000 pessoas viviam na cidade subterrânea. Algumas ficaram desertas, cheias de objetos e de material de guerra. A luz artificial ainda iluminava as 13 cidades dos deuses. As grandes portas de pedra ainda podem ser movidas suavemente como há 10.000 anos. Os alemães interpretaram que os pais antigos haviam abandonado a residência dos deuses em uma fuga precipitada, mas não puderam explicar o segredo de Akakor interior. Sua construção é um mistério tecnológico, porque os supostos deuses construíram as cidades segundo seus próprios planos, desconhecidos para os Uga-Mongulala. Somente quando eles regressem, compreenderão os humanos os seus trabalhos e seus atos. Em 1968, depois da morte do chefe Shinkaya, o Conselho Supremo se reuniu para eleger um novo príncipe e legítimo governador dos Uga-Mongulala. Tatun Kanara, como o filho legítimo entre Shinkaya e a monja alemã, foi escoltado pelo sacerdote para a região secreta de Akakor inferior. Eu entrei no recinto religioso secreto, envolvido no traje dourado de Lhasa. Desci uma espaçosa escada, me conduziu ao interior de um compartimento. Repentinamente, uma voz que parecia proceder de todas as partes me levou a um terceiro compartimento, ainda mais profundo e interior. No centro encontravam-se 4 blocos de pedra transparente. Quando, cheio de temor, pude me aproximar, descobri neles 4 misteriosas criaturas, 4 mortos-viventes, 4 humanos adormecidos, 3 homens e uma mulher. Jaziam num líquido que os cobria até o peito. Eram como os humanos em todos os aspectos, só que tinham 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Depois do meu regresso do recinto religioso secreto, 13 dias depois, o sumo sacerdote me saudou como o novo legítimo governante dos Uga-Mongulala. Tinha ficado profundamente impressionado pelas misteriosas criaturas. Estavam vivas ou mortas? Eram os deuses? Quem as havia colocado ali? Nem sequer o sumo sacerdote conhecia a resposta. Segundo os sinais, o final dos Uga-Mongulala está próximo, se já não se produziu. É por isso que Tatun Kanara tentou buscar ajuda revelando esta história. Também profetizaram que uma terceira grande catástrofe acontecerá, a qual afetará enormemente a humanidade. Só então regressarão os deuses. E surgirá um novo mundo, no qual os homens, os animais e as plantas viverão juntos em uma união sagrada. Então começará a nova Idade de Ouro.
É possível que essa história seja autêntica? Ou por acaso foi só uma invenção de Tatum Canara, ou inclusive do jornalista alemão Karl Buggen? Não podemos saber com certeza, mas há tantos detalhes no relato que nos faz apresentar a possibilidade de que a CACOR seja real, em contraposição com a história oficial. Seria mais uma de tantas experiências relatadas pelo mundo que não encaixam com a história pré-estabelecida? Um mistério que, no momento, continua sem resposta.